Boa tarde, tudo bem, alunos? Meu nome é Vanessa Matos, eu falo aqui do município de Carapó e hoje eu irei falar com vocês um pouquinho sobre o direito trabalhista. O que seria o direito trabalhista? Todos nós, a partir do momento que nós temos um vínculo empregatício, tá? Nós somos resguardados, nós somos protegidos pela CLT. O que seria a CLT? É a consolidação das leis trabalhistas, tá? Como nós sabemos, tudo à nossa volta tem os seus direitos garantidos. Cada um tem o seu ramo. Por exemplo, o direito penal, ele trata sobre o direito à vida. Então, a CLT, ela vai trabalhar sobre os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, se nós não tivéssemos algo que nos, como se diz, nos dessem um limite, como que seria o nosso mundo? Se mesmo havendo limites, havendo leis, muitos ainda infringem essas leis. O que é infringir uma lei? Vai contra essa lei, não obedece o que está na lei. Então, nessa consolidação das leis trabalhistas, ela vem para nos garantir, nós trabalhadores, que nós temos todos os nossos direitos e garantias resguardados. Quais são esses direitos? Todos nós sabemos que nós temos direito a férias, a 13º, a final de semana remunerado, tá? E mesmo assim, carteira assinada, e mesmo assim existem algumas empresas, alguns empregadores que não obedecem essa legislação, essa legalidade, tá? E aí o que acontece? Quando nós trabalhadores temos nossos direitos ofendidos, né? Nós temos como buscar uma garantia, nós temos como buscar a proteção desses direitos. Por isso que existe a justiça trabalhista, tá? O que é a justiça trabalhista? Se algum trabalhador teve aquele seu direito ofendido, ele tem o direito do quê? De buscar esse direito que foi negado a ele. Então, ele vai entrar na justiça do trabalho, tá? Através de um advogado ou até mesmo de forma autônoma e buscar esse direito, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais aqui o que vai entrar as pessoas que estão protegidas pela CLT, tá? Quais são os nossos direitos seletistas? Indenização em caso de demissão sem justa causa, tá? Se você foi demitido sem justa causa, você tem todos os seus direitos, tá, resguardado. Por exemplo, tem o seu acerto, vai ter seguro-desemprego, vai ter os 40% do FGTS, tá? Esses são os seus direitos. Porém, se você foi demitido por justa causa, cai por terra esses seus direitos. Você não tem como reavê-los, tá? A não ser que seja uma justa causa, que você não concorde, que você não está de acordo que você tenha realmente feito aquilo. Aí você pode entrar para requerer esse seu direito judicialmente, tá? O seguro-desemprego, como eu disse, FGTS, salário mínimo, tá? Não pode, se você trabalha durante um mês, você não pode receber menos que o salário mínimo. O nome já diz salário mínimo, então você tem que receber o salário mínimo equivalente ou mais, tá? 13º salário, salário família, repouso remunerado, que é aos domingos, tá? Férias anuais remuneradas, 120 dias de licença maternidade, licença paternidade também que entrou, tá, na lei trabalhista, adicional para atividades insalubres e perigosas. O que seria a insalubridade? Aqueles funcionários da saúde, ainda mais agora nessa época de pandemia, eles têm o direito do adicional de insalubridade. Eles já tinham, se eles trabalham com materiais assim de periculosidades, tá? Porque, por exemplo, insalubre, se ele trabalha num hospital, muitas pessoas infectadas entram lá. Então, ele está colocando a sua vida em risco também, a sua saúde em risco. Então, isso é insalubridade. E os serviços perigosos são, por exemplo, que trabalham em caldeira, aquelas pessoas que trabalham com facas.
Então, isso seria um serviço perigoso, tá? Essa é a diferenciação aí. E eles têm direito a um adicional, tá? Assistência gratuita aos filhos, tá? Dependentes de 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidente de trabalho. Se é uma empresa, muitas empresas elas fazem o seguro. E principalmente nessas empresas que é usinas, indústrias que têm assim um trabalho mais perigoso, tá? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, está na lei que menores de 18 anos não pode trabalhar nessas condições, tá? E proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz e a partir de 14 anos. Então, a partir de 14 anos até 16 anos, eles estão na condição de aprendiz. Como a gente pode ver, às vezes tem aqueles que estão estudando, fazem estágio, então eles estão como aprendiz, tá? E no caso também, existem aqueles que têm 16 anos e eles podem trabalhar com consentimento dos pais, aí eles começam a trabalhar a partir dos 16 anos também, não tem problema. Então, e no caso aqui, uma coisa interessante que eu irei falar para vocês, tá? Quem não está protegido pela CLT? Os servidores públicos, por quê? Servidores públicos, eles são estatutários. Então, quando se falar em estatutários, eles têm regime próprio, é o estatuto do município, se for servidor municipal, tá? Então, por isso se diz estatutário. E seletista é somente aqueles que têm carteira assinada, esses são seletistas, tá bom? Nesse caso aqui, os trabalhadores rurais, que são como agrícola ou pecuário, eles não estão como seletista, porque eles não têm registro em carteira. Muitas vezes acontece aquelas pessoas que trabalham como que se diz, lavradores, né? Antigamente nós ouvíamos falar muito em lavradores, aqueles braçais. Hoje tem, só que é menos. Então, eles não são enquadrados na CLT, tá bom? Eu espero, assim, ter clareado um pouco a mente de vocês. Se eu for falar tudo sobre direito do trabalho, aqui é muita coisa, mas eu dei uma pincelada para que vocês compreendessem um pouco, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchauzinho. Voltei aqui para falar sobre os princípios do direito do trabalho. Quais são esses princípios? Tá? Nós temos o princípio da proteção ao trabalhador. Por que proteção ao trabalhador? Porque a CLT ela vem para resguardar os direitos e garantias do trabalhador, assim como eu disse no bloco passado, no vídeo passado, tá? Então, ela vem para resguardar esse direito. Tá? Lá está todos os nossos direitos e garantias que têm que ser respeitados. Irrenunciabilidade do direito. O que é irrenunciabilidade do direito? Como nós sabemos, todos os direitos que nós temos, 13º, férias, a irrenunciabilidade é que nós não concordemos de não ter esse direito. Por exemplo, tem muitas pessoas que vendem suas férias. Isso, no caso, vai contra, tá, a lei, porque todos nós temos que gozar de férias. O único tanto que você pode, às vezes, vender suas férias seria 15 dias, tá, e usufruir 15 dias. Muitas vezes ocorre de vender total as férias, tá? Porém, se o trabalhador usar de má fé e dizer que ele não usufruiu das férias, mesmo assim ele recebeu as férias, tá? E falou que não, foi lá na justiça, falou, olha, todas as minhas férias eu não gozei de férias, tá? Eu vendi as férias, ainda dá problema para o empregador, tá bom? Continuidade da relação de emprego. Por que continuidade da relação de emprego? Quando nós ingressamos numa empresa, nós não ingressamos nessa empresa já pensando em sair no outro dia, não é verdade? Nós vamos trabalhar, nós vamos dar o nosso melhor, tá? Para que haja essa continuação de emprego.
Nós temos os 3 meses de experiência, só que passados esses 3 meses nós somos efetivados na empresa, tá? Então, quando nós entramos com esse intuito de continuação no emprego, tá? Que é uma coisa que é resguardado para nós, trabalhadores. Temos aqui sobre primazia da realidade. O que é primazia da realidade? Eu dei um exemplo para vocês atrás, tá? Vocês sabem que antigamente nós tínhamos o livro ponto, que era aqueles que você chegava na empresa e você assinava. Você assinava das 7 às 11, das 13 às 17 e assinava lá, tudo igual, não é verdade? Hoje, esses livros ponto dessa forma manual, eles caíram por terra, porque eles são considerados como prova irreais. Porque ninguém entra preteritamente todos os dias 7 e sai às 11, entre as 13 e sai às 17 em ponto, nunca. Ou um pouquinho adiantado, ou um pouco atrasado, tá? Então, nesse caso aqui, da primazia da realidade, o que conta é o que é real. Mesmo se tiver um documento, às vezes comprovando, e o funcionário diga ao contrário, o que vai valer é o que o funcionário disse, tá? Porque é considerado como se o funcionário fosse a parte mais necessitada, hipossuficiente, tá? Na questão das férias também que eu falei para vocês um pouco atrás, se ele vendeu as suas férias, assinou o documento e ele ainda ingressar judicialmente, ele ainda tem direito, tá? A questão também, então existem vários outros, às vezes se você for forçado a assinar lá uma demissão por justa causa, tá? Você assinou por justa causa, porque às vezes você foi até ameaçado, porque existe isso. E se você entrar judicialmente, o que vai valer é a veracidade dos fatos e não a prova documental. Nesse caso da Justiça do Trabalho, tá? Porque aí você vai buscar testemunhas e aí o juiz vai analisar todos os fatos, tá bom? Inalterabilidade contratual. O que é inalterabilidade contratual? Se você ingressou numa empresa recebendo um salário mínimo, tá? E esse seu salário ele foi reduzido, não pode acontecer. Ou se você entrou numa empresa onde eles destinavam a você Unimed, um plano de saúde qualquer, e depois foi lá e alterar o seu contrato de trabalho, tirou a Unimed de você, também não pode. Então, não pode haver alteração contratual que venha prejudicar o trabalhador, tá? E por isso existe aqui a inalterabilidade contratual, algo que traga prejuízo ao trabalhador. Intangibilidade e irredutibilidade salarial, que eu falei para vocês ali atrás, no item anterior. Não pode haver a redução salarial, tá? A não ser em caso do quê? De concordância, tá? Por exemplo, está passando por um momento difícil, a empresa está quase falindo, e aí há a concordância entre todos para que haja, por exemplo, uma redução também no horário de serviço e, consequentemente, uma redução salarial, tá bom? Mas sempre tem que haver a concordância do trabalhador, nesse caso aqui, tá? Bom, espero também que vocês tenham entendido um pouco dos princípios trabalhistas, tá bom? E tchauzinho, boa aula para vocês. Olá, agora nós iremos falar sobre o direito previdenciário. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre o direito previdenciário. O que seria o direito previdenciário? A partir do momento que você tem um trabalho fixo e um registro em carteira, naquele seu registro é descontado uma porcentagem que vai ser destinada à previdência social,
tá? Para que é feita esse desconto, esse depósito na Previdência, junto à Previdência Social? Porque quando houver a necessidade de você usufruir desse direito à Previdência, você tenha uma garantia, tá? Um socorro. A Previdência Social é como se fosse um socorro. Por quê? Se você tiver uma doença, você pode ingressar com auxílio doença. Até você vai lá no médico, vai ser constatado que você não está bem de saúde e com isso você vai levar esse pedido, esse atestado junto ao INSS. E lá toda essa contribuição que foi descontada de você vai ser quando você vai ter o direito de receber aquele prazo ali de auxílio doença, tá? Se já é um caso mais grave, que é uma invalidez, você terá um auxílio invalidez. Você pode ser até aposentado por invalidez, porque existem muitas pessoas que no decorrer da vida não têm mais condições de trabalhar, mas necessita ter um salário. Porque o que é o salário? É a dignidade do ser humano. O que nós fazemos sem um salário? Nada. Tudo gira em torno do dinheiro. Então, como que você vai ter? Então, por isso diz assistência. Uma assistência é algo que você, um socorro que nós vamos ter quando nós precisarmos. É a licença maternidade também. Quando você sai de licença maternidade, a empresa que você trabalha, ela entra com você da entrada na licença maternidade. Então, esse tempo, quem vai te pagar vai ser o INSS, é a Previdência Social, tá? Então, todo esse desconto que é feito em folha, que é depositado, uma hora vai ser repassado para nós, tá? No caso, quem não tem um registro em carteira, eles são o quê? Autônomos. Eles contribuem de forma individual, tá? Que é a porcentagem de 11%, que é a menor. Você pode depositar 11% em cima do salário mínimo, ou se você quiser receber mais que um salário mínimo, você coloca 11% em cima de 3 salário mínimo, para esse tempo de contribuição. Para quando chegar lá o seu tempo de contribuição e idade, você tenha o seu direito do quê? De aposentadoria, tá? A Previdência, ela muda muito a sua legalidade, a sua legislação. Então, existe também no caso dos trabalhadores rurais, que é interessante. Nesse caso, eles não têm como comprovar que eles contribuíram. Muitas pessoas, igual nossos avós, trabalharam muitas vezes sem um registro em carteira. Não sabiam que havia necessidade de estar contribuindo junto ao INSS, não tinham nem estudo ou condições, tá? E nesse caso, ele tem lá a sua idade para aposentar, que no caso do homem é 60 anos. Então, ele vai lá com toda a sua documentação, entra judicialmente com o pedido de aposentadoria rural. Nesse caso, ele não tem como comprovar que ele teve contribuição. Só que para ele vai caber provas testemunhais e documentais, tá? Tô dando um exemplo para vocês. Se ele tiver lá na certidão de nascimento do seu filho que ele era trabalhador rural há tantos anos atrás, então isso serve como uma prova cabível, tá? E nesse caso também as provas testemunhais, que são pessoas que às vezes trabalharam com ele na roça, então também entra, tá? Nesse caso do trabalhador rural é uma exceção que pode ser ingressado com uma aposentadoria rural, tá bom? Existe também aqui, ó, assistência social. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o LOAS. O LOAS, ele cabe para aquelas pessoas que não contribuíram, só que também tem alguma deficiência, tá? Já ouviram falar? Às vezes que tem alguma deficiência, ou aqueles que atingiram a idade e não têm condições de trabalhar mais. Então, o LOAS, ele entra aqui como assistência social. Só que para isso não é simplesmente falar não tenho condições de trabalhar mais. É tudo comprovado. A assistência social vai na casa, vai fazer todo um estudo e analisar se aquela família, se aquela pessoa realmente tem a necessidade, tá, de estar recebendo aquela assistência, aquele valor.
Irredutibilidade do valor dos benefícios. Lembra? Se você está recebendo um salário mínimo, você não pode receber menos que um salário mínimo, tá? Não pode ser reduzido aquele valor que você recebia. Então, você vai sempre receber o valor que você começou recebendo ou mais, mas nunca pode ser prejudicial, tá? Nunca pode modificar algo para nós que venha nos prejudicar, tá? Eu espero também, falei de forma bem sucinta, espero que tenha, assim, entendido um pouco, tá? Sobre a Previdência Social. Também existem, por exemplo, a pensão por morte, tá? Nós vamos entrar nesse assunto também. O que seria a pensão por morte? Aquele assegurado, aquela pessoa faleceu e recebia. Então, esse direito de pensão por morte, ele se estende a cônjuge. Quem que é cônjuge? É a esposa, tá? Ou aos filhos. Tem também o auxílio prisão, prisionário, tá? Aquele que está lá na prisão e aí ele precisa entrar com aquele pedido para que seu filho receba, então é o auxílio reclusão, tá? Que as pessoas que estão presas. E tudo tem, dentro do direito previdenciário, ele tem a sua legalidade, a sua legalização e os requisitos que têm que ser seguidos. Para tudo isso que eu falei para vocês, de LOAS, que é assistência social, licença maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço e por idade, tudo tem seus requisitos. E cada um tem que ser obedecido o requisito para que consiga se enquadrar e ter esse direito adquirido, tá bom? Bom estudo para vocês e até breve.